Muito bem, o Gemini 3.1 saiu recentemente e hoje vamos ver o que as pessoas conseguiram fazer com esse modelo que com outros não conseguiram e o resumo que a própria equipe do Gemini nos trouxe. Tem que dizer que, dentro do documento que o Gemini traz sobre o 3.1 Pro, não nos fala muito sobre o programa em si. Vimos opiniões negativas sobre o programa e vimos opiniões muito positivas também sobre esse novo LLM. Então vamos ver todas elas, obviamente. Bem-vindos a este vídeo, muito obrigado por estar comigo e vamos lá. Muito bem, eles explicam um pouco que na semana passada lançaram uma atualização geral para o Gemini 3 Deep Think para resolver problemas modernos com ciência, pesquisa e engenharia, e que hoje estão lançando o Gemini 3.1 Pro. Já está disponível no Google Anti-Gravity, CLI e todo tipo de plataforma relacionada com o Google. E basicamente aqui eles destacam dentro dos benchmarks que já sabem que muitas vezes temos que pegar com pinça e que depois veremos, não se preocupem, exemplos de como funciona realmente esse novo modelo e não tanto através de benchmarks. Mas eles destacam que, em referência ao Gemini 3 Pro, o Gemini 3.1 tem o ArcAGI 2, que é um benchmark que avalia a habilidade do modelo para resolver padrões de lógica. Está em 77,1%, enquanto o Gemini 3 Pro, o High, o Thinking, estava em 31,1%, superando todos os demais modelos que há atualmente no mercado. Algumas pessoas fizeram uma piadinha com essa pergunta onde... Bom, há várias perguntas assim que ficaram assim famosas, que fazem para inteligência artificial, tipo, para zoar dela. E uma é, por exemplo, eu ando 4 passos ao norte, 4 passos ao leste, 4 passos ao oeste e 4 passos ao sul. E estou no mesmo lugar. Vejo um urso, de que cor é o urso? Ou seja, onde estou? E muitas vezes o modelo respondia: o urso é branco, certo? Por quê? Porque como você voltou ao lugar inicial, que é para o norte, que é onde começamos, né? Com 4 passos ao norte, você está apontando para o polo norte e é branco. Então, veja bem, é verdade que a resposta é meio. ChatGPT GG 5.2 também respondeu o mesmo. E então temos a resposta do Gemini 3.1 para o preview que nos diz exatamente. Ele diz: o urso pode ser de qualquer cor, marrom, preto, etc., dependendo de onde você vive no mundo. Mas o que podemos confirmar é que, claro, você andou 4 passos para o norte, o que significa que você não está no norte, porque senão, se você estivesse no ponto exato do norte, tipo o Polo Norte, não ia conseguir andar 4 passos para o norte. Nada. Uma bobagem. O Sonnet 4.6 da Claude, por exemplo, também faz isso. Bom, vimos melhorias pontuais em conhecimento científico, tá? Quase 2 pontos. No Terminal Bench, que também se concentra em... Bom, o terminal agêntico também melhorou alguns pontos, mas também não é algo muito notável comparado com o GPT 5.3 Codex e tal. Mas essa é a única melhoria que com as pontuações, né? Ou seja, não nos dizem nada mais, além do que nos mostram, né? Mas também vemos que a busca agêntica melhorou pra caramba, tá? A galera de busca melhorou, quase, bom, 25 pontos, 26. E aqui nos deixam alguns exemplos do que, para que foi projetado o 3.1. Diz: foi projetado para tarefas onde uma resposta simples não basta, mas aproveita o raciocínio avançado e o torna mais útil para seus desafios mais complicados. E aqui temos alguns exemplos que agora vamos ver o que a comunidade fez, porque fizeram coisas muito interessantes, por exemplo, com ilustrações em SVG, tá? Onde ele nos mostra, como estamos vendo, animações SVG comparando Gemini 3 Pro e Gemini 3.1 Pro. Claramente há uma diferença. Também nos mostram o Canvas, que também vamos ver as barbaridades que o pessoal fez, porque de verdade é incrível. E aqui, bom, ele faz um mapinha mundi com um rastreador da ISS, tá? Depois aqui temos uma simulação de pássaros e depois, bom, páginas web. Tudo isso vamos ver por gente que testou e não necessariamente deles. E curiosamente não nos disseram mais nada, o que só isso, e lançaram um baita modelo que vamos ver. Olha, eu, por exemplo, aqui pedi para ele fazer um SVG, né, da animação de, sei lá, do logo do Google, né, sendo criado, tá? E o que ele me mostrou foi isso aqui, tá? Isso foi o que ele gerou. Bom, não tá lá essas coisas, né? Depois quis usar o mesmo prompt que eles mostram daquela caixa que se monta. E aí tem a animação da caixa que cai, se monta. Bom, e depois o check. Também não tá lá essas coisas. Vi também algumas reclamações de gente que tinha testado o Gemini 3.1 Pro e reclamava que ele pensava demais. Um problema que também estávamos vendo no ChatGPT 5.2 Thinking é que ao usar muitos agentes fica mais lento, né? No fim, entre conectar entre eles. Mas depois de ficar um tempo pesquisando, aqui tem as primeiras críticas mais superficiais. Comecei a ver coisas que gostei muito e vamos direto ao assunto, vou mostrar para vocês. Olha este projeto aqui.
o usuário LightVelox no R Singularity postou este projeto de jogo de exploração. O cara diz, não foi num one shot, levou uns 20 prompts, mas os primeiros foram corrigindo bugs, mudando a forma da nave e o modelo e melhorando os controles. Não sei se o usuário fez isso com AI Google, AI Studio Google ou se fez com Canvas. Vamos ver. Olhando um pouco a interface, bom, estamos vendo que ficou incrível. Olha só como carrega o mundo e tudo. Tem toda a cara de que fez com Canvas, né? Não vou mentir pra vocês. Olhando um pouco tudo, a nave pode atirar e tal. E se isso parece impressionante pra vocês, esperem, porque aqui apareceu outro usuário, Glittering Neck, no mesmo Singularity, onde ele diz, bom, estava usando Gemini, Canvas e tal, e estava brincando com o som, e olha com o som do próprio Canvas, né? Olha o que ele fez. Ele fez uma animação inicial do próprio jogo. Depois começou a ver essa coisa dos SVG, tá? Isso é no final Canvas ou código e tal. Tinham nos mostrado alguns SVGs. Eita, que ruim tá isso, né? Alguns SVGs aqui de exemplo, mas depois já foram gerados outros novos como esse, tá? Aqui já estamos falando de coisas mais avançadas. Quero que vocês entendam que isso, claro, é que o prompt aqui, eles vendem como gerar um SVG animado de um sapo numa bicicleta vintage Pennyfar, farthing. Vamos ver. Eu vi gente testando isso e bom, esses resultados eu não vi, tá? Eu não vi. Quer dizer, eu vi, mas não com um prompt e pronto, tá? Isso também tem que ser sincero. Além disso, claro, como não dizem qual interface usam nem nada, também vi esse usuário que postou isso, diz o prompt. Faça uma animação SVG de um prédio sendo construído. Tempo, 270 segundos. Uso 27.000. Entendo que tokens. E aí está a animação onde simplesmente vai construindo o prédio e tal. Tudo isso é uma animação, né? Que ele programou com base em código e te representa dessa forma. Quer dizer, incrível, incrível. Depois vi um usuário que comparava Gemini 3.1 Pro com Web Design, comparado com, cuidado, Opus 4.6 do Cloud. Bom, as respostas desse comentário ou desse post são bem negativas, tá? No sentido de que, vamos ver, muita gente ainda prefere Opus 4.6 ou que o design de ambos é nefasto e tal. É verdade que com coisas criativas as pessoas ficam muito na defensiva, mas, bom, nós vamos ter nossa própria opinião, né? Evidentemente. E vamos comparar as duas primeiras imagens. A primeira é do Opus 4.6 e a segunda é do Gemini 3.1 Pro High, beleza? Esta aqui é do Opus 4.6. Estamos vendo que, bom, um pouco do de sempre, as mesmas fontes, os mesmos blocos, serve para fazer uma landing page e a verdade é que, tipo, bom, tem a mesma estrutura que qualquer página feita com inteligência artificial teria. E se a gente for pro 3.1, pois mais do mesmo. Tipo, é verdade que o fundo das seções também não divide como o Opus 4.6, o que também não me parece nenhuma loucura. A fonte me parece muito sem graça, mas francamente, também não é que seja uma página ruim, né? Tipo, uma página assim pode vender igual uma página super colorida e artística, que eu vi que o pessoal nos comentários, muita gente reclama do design do site, e muitas vezes o que faz um site vender ou não é o design, mas não o design artístico em si, e sim onde está o botão. Por exemplo, nas duas páginas a gente vê que só tem um botão, o que é positivo. E além disso, no caso do Gemini 3.1, estão no centro. Eu também não sou especialista, mas é verdade que, por exemplo, no Opus, o botão laranja que a gente veria aqui no início é a única coisa que se destaca. Coisas que seriam melhores que, por exemplo, no Gemini 3, tá? Porque, por exemplo, aqui temos dois elementos laranja, então o usuário já tem que escolher qual ler primeiro. Por outro lado, né, se a gente entra num site e tem algo que chama muito a atenção e é o botão de compra, né, e a gente quer que o usuário compre, então o subconsciente do usuário, ao ver isso, vai ser a primeira coisa que ele vai ver e vai dizer: beleza, já sei onde comprar. Por outro lado, aqui não vamos FAQ. Desculpa. Nesse outro modelo não facilitaríamos tanto para ele. Mas enfim, sempre o mais importante num site, mais que o estilo em si, é que os dois estão bons. Quer dizer, eu diria que o segundo, o Gemini 3.1, eu gosto menos. É o que tem no site e como a informação está organizada. Depois vamos ver os outros dois, tá? De novo a mesma coisa. Opus 4.6, so wasting time on tasks, a machine could. Bom, aqui vejo um espaço gigante. Entendo o porquê. E é basicamente porque o usuário estando em tela cheia tem que rolar e tal, mas nossa, pra mim parece um pouquinho pior, né? Isso sim é um pouco mais horrível, né? Mas olha, teríamos uma página aqui e depois teríamos essa outra. Mais do mesmo. Eu acho que, quer dizer, nessa segunda eu diria que o Gemini ganha, tá? E que está bem melhor esteticamente e tal, mas deixa muito a desejar. Acho que aqui faltam muitos retoques, hein? Falta muito o texto que não dá vontade de ler. Não sei se é porque estou vendo muito pequeno e tal. Mas olha, será que é uma melhoria em relação ao Opus 4.6? Bem, mais do que uma melhoria, é uma alternativa. Também gostaria de ver qual é o prompt usado para gerar a imagem e tal, mas realmente gerar uma imagem com um único prompt de uma vez, a única coisa que vai fazer com LLMs é que vocês tenham uma imagem genérica, só isso. Quer dizer, mas é óbvio, não é? Bem, vamos para algo mais impressionante.
Vocês sabem que estou subindo e descendo vocês, né? Começamos descendo com essas críticas, né? Subimos ali com essas naves e esses videogames e depois voltamos a descer, pois agora voltamos a subir. E aqui tem um usuário que diz que tentou fazer um sistema operacional, tá? Obviamente, só a parte da interface. E aqui está. Obviamente, isso é algo que muita gente pediu. Bom, já estamos vendo que aqui em cima estamos vendo todas as aplicações uma em cima da outra, o que sem mais, tá? Mas estamos vendo que, bom, na época, no AI Studio, na interface do AI Studio Build, muita gente pedia para gerar uma interface. Aliás, nós mesmos fizemos isso para testar como funcionava, ou se o modelo funcionava mais ou menos bem e tal. Então, o que acontece? Que quando muita gente pede algo, o modelo tende a dar mais importância a essa geração, treina mais sobre essa própria geração, com base no que os usuários vão pedindo e tal. E essa também é a razão pela qual você, ao dizer me gere um sistema operacional, ele já gera de base, tipo a hora, um navegador, um explorador de arquivos, etc. Mesmo assim, é preciso dizer que é bastante impressionante. Ou seja, como vocês veem, aqui não abre os arquivos nem nada, porque no final tudo isso é visual, não é funcional como tal. Mas aqui se avançarmos um pouquinho, até podia abrir, tinha um calendário e também tinha um Paint, né? Aí está. Tem um Paint funcional e tal, o que eu gostaria de saber quanto tempo ele ficou esperando para que tudo isso fosse gerado e tal. Aqui temos um exemplo também de outro usuário que comparou o Gemini 3 Pro com o 3 Pro 3.1. Entendo que isso é a geração, seja de um campo ou não sei como ele gerou isso, desconheço. Mas bom, claramente o de 3.1 dá muito mais detalhe, mais sombreado e tal. Temos também o exemplo desse usuário que gerou um canvas de uma árvore crescendo ou mostrando as fases de uma árvore, como ela cresce e tal. Tá bem legal mesmo. E o prompt é: cria uma interface interativa com animação mostrando uma semente plantada e crescendo numa árvore completa. Bom, obviamente isso tá bem capenga, mas... E ali ele define os passos. Dá pra melhorar muito isso, principalmente o prompt, tá? E aí, por fim, tem um cara aqui que criou uma cena isométrica, uma cena 3D isométrica, usando só componentes SVG. Esse aí foi um pouco mais além. Usando o Gemini 3.1 Pro, obviamente não gerou de primeira, teve que ir iterando, mas o que ele confirma é que gerou tudo com o Gemini 3.1 Pro. E vamos ver um pouquinho a brutalidade do que ele gerou, que ficou super, super interessante. Tipo, é bem legal como fica toda uma interface e tal. Obviamente, né, quando a gente entra em programas mais complexos, como em tudo, no fim a inteligência artificial é uma ferramenta adicional para o nosso trabalho. O que isso quer dizer? Que se a gente começar a buscar coisas muito específicas, vai entrar muito em jogo o conhecimento que a gente tem sobre como gerar essas coisas específicas. Por quê? Porque quando rolar um erro, que é onde a gente começa a ter problema, nossa capacidade de resolver esse erro vai ser o que realmente vai definir se vamos conseguir resolver isso ou não. Ou seja, se eu pedir para a IA fazer um saco de tomates, ela vai fazer, mas se a IA falhar e não entender o que estou pedindo, eu vou ter que ser a pessoa que vai fazer ela entender isso, e isso é o que realmente complica. Mas enfim, estamos vendo que na base, teoricamente, o Gemini 3.1 Pro é um modelo um pouco superior, principalmente com a questão do SVG, que é o que mostraram. Eu não acho que seja melhor em programação, não acho. Também é verdade que devo comentar que não gostei nada, e que, por exemplo, no Google Anti-Gravity tinha vários modelos que usavam o ambiente do Gemini e de repente, de uma hora para outra, te obrigam a usar o Gemini 3.1 Pro, tirando o Gemini 3, o que cheira meio mal, né? Tipo, por quê? Por que você tá me obrigando a usar o modelo do Gemini 3? Porque esse Mini 3.1 Pro é incrivelmente melhor e usar o Gemini 3 seria perda de tempo? Não acho. Ou seja, é porque esse Mini 3.1 Pro tá melhor otimizado, tem menos gastos que o Gemini 3 e por isso me obriga a usar o Gemini 3.1, Gemini 3.1, pois faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. Claro, é melhor em... E o modelo sendo mais eficiente economicamente? E... Bom, isso a gente vai ter que ir vendo. No momento, a gente tá vendo que tem gente fazendo coisas muito legais. Claro, pro uso no dia a dia, a gente vai ter que ver. Tipo, eu já vi gente reclamando do uso diário que demora mais pra pensar e é possível mesmo. Pode ser que consuma menos ou que vá mais devagar porque tá tão focado em se otimizar e gastar o mínimo de tokens possível que talvez demore o triplo, sabe? Mas como conclusão, é bem legal, tá? Como conclusão, é um bom modelo, mas vai ter que ver. Vai ter que ver como continua se desenvolvendo e o que nos traz pro futuro. Então, nada, espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado de todas essas updates e atualizações que trouxe pra vocês e nada, a gente se vê. Muito bem, com o lançamento do Gemini 3.1 Pro, muitos tivemos o problema de que o Google Anti-Gravity não nos deixava usar o modelo anterior, certo? Entramos aqui, queríamos usar o Gemini 3 e não conseguimos. Ele dizia para usarmos o Pro. E o que acontece? Quando íamos usar o Pro, ele avisava que a versão que estávamos usando não estava disponível. Isso pode ter acontecido agora ou pode acontecer no futuro quando sair outro modelo, por isso faço este vídeo de como se resolve.
Claro, tem muita gente que diz, é muito fácil atualizar o Google Anti-Gravity, porque você simplesmente desinstala e reinstala. O que acontece? Que aí estaríamos perdendo, por exemplo, as conversas anteriores ou estaríamos perdendo configurações e tal. Então, como podemos fazer isso sem perder toda essa informação? Pois muito fácil. Simplesmente, o que fazemos é buscar literalmente Google Anti-Gravity, clicamos em obter dentro da página oficial e o arquivo oficial que baixamos, executamos. O que o Google Anti-Gravity vai fazer? O que vai fazer é sobrescrever o Google Anti-Gravity anterior sem apagar as configurações e tal. Então aí está, simples assim. Espero que tenha sido útil. Tchau, tchau. Certo. E finalmente, parece que junto com a atualização do Gemini 3.1 Pro, também saiu no dia 21 de fevereiro uma atualização para o Google Anti-Gravity, tá? Que muitos de nós tivemos que atualizar e tal. Pois bem, o que essa atualização nos traz? Bom, essa atualização que saiu aqui, temos uma atualização no dia 19 de fevereiro e outra no dia 21 de fevereiro. Essa pequena atualização nos diz, primeiro, a do dia 19 de fevereiro nos mostra as correções. Foi resolvido um problema onde os plugins externos podiam falhar e tal. Bom, alguns erros que foram sendo corrigidos e vamos para a parte de melhorias, que é o que é legal. Agora temos disponibilidade do Gemini 3.1 Pro. Foram adicionados modelos e configurações, dando assim mais visibilidade ao uso de cota dos modelos. Foi adicionada uma configuração para habilitar ou desabilitar a interação do terminal. Foi implementado suporte para baixar artefatos do chat da interface do chat. Agora você pode usar as setas para navegar no input box, só um pequeno detalhe, e a interface para interações no chat foi melhorada. As melhorias são poucas, mas olha, eles incluíram o Gemini 3.1 com todos os modelos, tá? Gemini 3.1 High, Low e mantiveram o Gemini 3 Flash. Então, nada, pouco mais. Eles também removeram o Claude Sonnet 4.5 e o Claude Opus 4.5 Thinking, que não tinham avisado, mas tiraram. E pouco mais. Essa é a atualização. Não há muito mais. E o Gemini 3.1 Pro funciona melhor. Funciona bem. Quer dizer, é verdade que eu não usei o Google Anti-Gravity o suficiente para marcar diferença entre um modelo e outro. Mas é verdade que o Gemini 3, comparado com o 3.1 Pro, tem uma diferença bem notável no tema de arquivos SVG e no tema de programação e tal. Principalmente no que seriam campos visuais, tá? É verdade que em temas de lógica também não conseguimos ver muito, então vai ter que testar. E nada, espero que tenham gostado. A gente se vê agora sim nos próximos vídeos. Link na descrição se quiserem aprender a otimizar seu tempo, seu espaço de trabalho, trabalhar melhor, mais confortável com inteligência artificial. Tchau, tchau.